Bem, o Jornal da Rede Alesp conversa agora com Pablo Vinícius. Ele é psiquiatra e neurocientista e nos fala sobre saúde mental pós-pandemia do coronavírus. Um assunto importante, Um né, assunto Luciano? importante, a gente está falando sobre isso direto aqui na Rede Alesp, né? E muita gente está em casa, né? Está se sentindo ali presa em casa, né? É importante Exatamente. falar sobre As isso. incertezas do momento também, né, Luciano? Não Pois é. sabemos como as coisas serão. Bom, seja bem-vindo então, doutor Pablo. Olá, bom dia a todos, bom dia. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Bom dia, nós que agradecemos a sua gentileza em nos atender. Doutor, para começar essa entrevista, eu gostaria que o senhor explanasse um pouquinho, então, os principais transtornos emocionais aí, né? Os mais comuns, vamos dizer assim, entre a população, especialmente num momento como esse. Eu costumo dizer que, na verdade, a pandemia ela veio só colocar para em cima do tapete aquilo que a gente já vinha antes em relação à saúde mental. O que eu quero dizer com isso? A verdade é que a gente já não vinha bem. A sociedade como um todo, e Brasil e mundo, podemos dizer assim, já vinha muito doente. Então, para vocês terem uma ideia, nós, Brasil, somos o país com o maior número de transtornos de ansiedade do mundo. Éramos já isso. Somos o segundo país do mundo a consumir calmantes. A pandemia veio colocar isso para fora. A pandemia veio ser uma lupa de aumento em relação aos transtornos emocionais. Não dá mais para nós levarmos uma sociedade, um dia a dia, uma rotina, colocando isso nos cantos e nos arrastando dia após dia. Tanto é que a Organização Mundial de Saúde orienta a sociedade civil para trazer esse assunto para o centro do debate, porque a pandemia dos distúrbios emocionais vai ser muito maior do que a pandemia do próprio vírus, do coronavírus. Então, respondendo a sua pergunta, os distúrbios emocionais que a gente mais percebe hoje são os transtornos de ansiedade, principalmente as crises de pânico, os transtornos depressivos, né? E os transtornos relacionados ao sono. As pessoas estão com muita queixa relacionados ao sono. O aumento do consumo de álcool e drogas, o aumento do uso de psicotrópicos. Então, todo esse contexto a gente percebe hoje, já está alarmante e nos preocupa muito, de fato. Doutor, fala um pouco para a gente sobre a questão da depressão, né? Muita gente se sentindo deprimida aí nessa época de pandemia. O que é possível, né, fazer para sair desse estado, para sair, vamos dizer assim, desse momento aí de confinamento? É possível? O que é possível fazer e como combater a depressão? A primeira coisa que um psiquiatra faz, mediante a esse assunto, depressão, ansiedade, pânico, é orientar a população que tem duas coisas distintas. Uma coisa é a tristeza normal, uma coisa é o sofrimento normal, uma coisa é a angústia normal provocada por esse momento que estamos vivendo. Nem toda tristeza é depressão. Doutor, então como é que a gente faz para separar uma tristeza normal da tristeza da depressão? A tristeza da depressão ela é incapacitante. A tristeza da depressão ela é desproporcional ao dia a dia que eu estou vivendo. A tristeza da depressão faz eu perder meu peso, tira o meu sono, me coloca numa cama. Aí nós estamos falando da doença depressão. Então é muito importante a pessoa tentar prevenir, ficar só na tristeza normal, digamos assim, porque é um momento realmente que vamos estar mais ansiosos, é um momento de emoções atípicas, porque o momento é atípico. Ninguém escolheu ficar 24 horas dentro de casa. Então a primeira coisa que eu queria falar para o ouvinte é que uma certa quantidade de ansiedade, uma certa quantidade de melancolia, de tristeza é absolutamente normal. Não se assuste por isso. Agora, quando esses fenômenos passarem a ser intensos, incapacitantes, aí é a hora talvez de buscar ajuda. Como então eu posso ficar só na tristeza e não ir para a doença, a depressão? A rotina saudável é muito importante. Então, mais do que nunca nesse momento, a gente precisa acordar, tirar o nosso pijama, colocar a nossa roupa de trabalho. Como assim? Em home office? Sim. O seu cérebro aceita essas pistas ambientais, essas dicas que você vai dando para ele, que é de uma rotina normal. Abra suas janelas, deixe o sol entrar, arrume sua cama, se alimente bem, se exercite. Então, eu trabalho muito nessa questão da prevenção.
Eu quero muito que as pessoas não entrem num quadro depressivo de doença, depressão. Porque uma vez instalada a doença, ela vai ter que fazer tratamento psiquiátrico, ela vai ter que fazer tratamento psicológico. Sem dúvida. Doutor, isso que o senhor pontua é bastante importante, né? Esse aspecto de você diferenciar, né, uma tristeza normal de um quadro de depressão, né? Porque a tristeza é um sentimento que a gente sente. É normal, né? A gente estar feliz, estar triste, estar mais eufórico, mais tranquilo. Quer dizer, eu acho que é esse ponto que o senhor coloca de saber identificar que é importante, até por isso a importância, né, doutor, da população buscar realmente um tratamento terapêutico, de repente conversar aí com um médico psiquiatra, sem esse preconceito, né? A gente sabe que às vezes existe um pouco esse estigma, né, em cima, de repente, de quem frequenta um terapeuta ou faz um trabalho psiquiátrico, mas isso é uma questão de saúde, né, doutor? A gente tem que perder esse preconceito. Quer dizer, é normal você enfrentar alguma dificuldade emocional. Quer dizer, isso não te faz uma pessoa melhor ou pior, né, doutor? Ah, perfeito. Parece eu falando no meu consultório com os meus pacientes, porque a primeira coisa que eu faço é isso, é fazer esse esclarecimento para a pessoa, que esse sofrimento emocional todos nós podemos ter, todos nós vamos ter. Angústia, melancolia, certa tristeza, certa vontade de não sair da cama determinado dia, problemas, estresse, isso traz um certo desconforto emocional. Quando eu falo que isso não é uma doença emocional, eu não estou falando que não precisa de cuidado, né? Eu só estou falando que o cuidado ele não é psiquiátrico necessariamente do ponto de vista medicamentoso, de tomar um antidepressivo. Eu tenho uma posição muito convicta que antidepressivos foram feitos para tratar da depressão e não para aliviar a dor humana, e não para aliviar o sofrimento humano. O sofrimento é para ser enfrentado, superado e aprendido. Nós aprendemos muito na dor, nos erros. Então, só um psiquiatra, um psicólogo é capaz de ajudar você nessa diferenciação. E aí é que eu concordo com você, que ainda é uma área de muito preconceito, de muitas resistências. Ah, eu não sou doido, né? O que é que eu vou fazer no psiquiatra? Eu tenho medo de chegar lá e ele me dar um monte de remédio forte. Então, a psiquiatria moderna ela é muito diferente. A formação moderna da psiquiatria nos ensina a lidar com esse paciente de uma forma ampla, multidisciplinar, a importância de cada profissional no contexto da saúde mental. Então não tenha medo, não tenha preconceito. Nós, profissionais da saúde mental, estamos aqui a seu favor, estamos para fazer o melhor para a sua saúde mental. Certo. Doutor, ainda falando um pouquinho da gente identificar, né, o que é uma tristeza normal, o que é um quadro de depressão, o que é uma euforia considerada normal, vamos dizer, ou quando já está beirando aí um transtorno, sei lá, de ansiedade, né? E como o senhor pontuou, a questão da ansiedade é um dos sintomas principais aí nesse momento que a gente vive. Como que a gente poderia, né, transmitir para o nosso telespectador, doutor, o que seria, vamos dizer, um sintoma aí de ansiedade considerado normal? Quer dizer, eu estou um pouco mais ansiosa, mas é algo que pode ser considerado normal, que faz parte do processo. E quando que essa ansiedade ela já beira aí algum tipo de patologia e que precisa necessariamente, de repente, de uma medicação, um tratamento específico? Como que a gente pode diferenciar isso aí, doutor, em termos práticos, vamos dizer assim? Eu ensino duas palavrinhas às pessoas para elas conseguirem perceber se elas estão numa normalidade ou se elas já estão entrando num quadro patológico. Porque, como você mesmo disse, o que caracteriza uma patologia psiquiátrica não é nada novo, não é nenhum sentimento novo. Por exemplo, a depressão. A depressão é uma tristeza que todo mundo sente normalmente, porém mais intensa. Uma ansiedade patológica é uma ansiedade normal que todo mundo sente, porém mais intensa. Então, o diagnóstico psiquiátrico, a doença emocional, ela está na desproporção, no aumento da intensidade do que eu sinto. Então, eu faço o seguinte exercício com as pessoas. Feche os olhos e faz o seguinte exercício. Pegue o que você está vivendo, seus problemas, suas situações, seu momento de vida. Coloque o que você está sentindo. E aí eu faço a seguinte pergunta. O que você está sentindo está proporcional ao que você está vivendo?
em termos de intensidade do fenômeno, da emoção, em termos de frequência, em termos de duração. Ou seja, um filho na UTI entre a vida e a morte, é normal uma mãe ficar o dia inteiro ansiosa. Não é? Agora, quando esse filho só está vivendo o dia a dia, essa mãe não pode ficar o dia inteiro ansiosa, ou seja, a frequência e a duração estão excessivas em relação à vivência da pessoa. Uma outra pergunta que eu faço é: coloque uma outra pessoa no seu lugar vivendo a sua vida. Ela estaria sentindo o que você está sentindo? Se a resposta for sim, então provavelmente os seus sintomas são normais, frutos de uma vivência, frutos de uma circunstância. Se a resposta for não, tá muito, doutor. O que eu tô sentindo tá muito. Já tá me incapacitando. Já tá me trazendo muitos sintomas. Meu coração não para. O meu suor não para. Eu não consigo pensar em outra coisa. A minha produtividade já está menor. Provavelmente isso já é um quadro patológico. Doutor, como é que o senhor acha que as pessoas vão sair após isso tudo, né? Porque o que vai mudar depois da pandemia? Voltar àquela história que a gente fala, né? O novo normal. Essa é a pergunta que eu gosto de responder, porque é uma forma de eu alertar, eu acho que as pessoas nesse momento. Eu costumo dizer que nós temos três saídas para o pós-pandemia. Esse novo normal ele pode se apresentar de três maneiras. Para um grupo de pessoas, uma forma muito trágica, muito adoecimento, muito trauma, muita crise, pessoas que vão precisar sim de ajuda psiquiátrica, psicológica, lares desfeitos, casamentos desfeitos, empresas quebradas. Então, um dos caminhos é a ruptura, é a quebra, é a tragédia, é o trauma. O segundo caminho é a resiliência. Pessoas que vão suportar, aguentar, resistir bravamente e sair no novo normal mais ou menos conforme entraram. Com seus casamentos mais ou menos iguais, com seus filhos, com suas empresas, com seu emprego. Apenas resistiram bravamente. Isso já é um ótimo sinal. Mas eu gosto de falar da terceira opção. E essas pessoas são conhecidas como pessoas antifrágeis. Antifrágeis não é aquela pessoa super-homem, super-herói, fortaleza, não tem nada a ver com isso. Antifrágil é uma pessoa que aproveita ou extrai da crise algo melhor, algo para melhorar a sua vida. Então ela consegue sair de crises melhores do que entraram. O casamento sai melhor, a vida pessoal sai melhor. Ocorrem decisões e processos ali de tomadas de decisões que ela começa a fazer em benefício próprio, em benefício da sua família. A empresa sai melhor, o trabalho sai melhor. Então, é por isso que eu gosto de responder essa pergunta, para instigar as pessoas, para estimular as pessoas a buscarem esse terceiro caminho. O que você pode fazer nesse exato momento que você precisa mudar? O que estava errado? Por que tanto sofrimento? Por que tanta angústia? Por que aconteceu de ter levado você para esse exato momento que você está? Então é um momento de reflexão, é um momento de tomar decisões para que você saia melhor do que você entrou. Claro que se você sair resistindo já está bom demais, mas a minha preocupação é esse primeiro grupo de pessoas que vão sair muito doentes, muito traumatizadas. Doutor, essa informação ela chama bastante atenção, né, doutor? Pensar que nesse pós-pandemia, aí no novo normal, muitas pessoas vão precisar necessariamente de um tratamento, de uma medicação, como o senhor colocou, casamentos desfeitos, né, lares aí com problemas. Mas eu queria puxar um gancho, na verdade, doutor, de algo que o senhor começou a dizer no início da entrevista. Né, que, na verdade, a pandemia ela não é a razão propriamente dita da situação do problema da saúde mental da população brasileira. Na verdade, a gente já tem uma estatística muito grande. Antes da pandemia, o senhor mesmo pontuou, o segundo país aí do mundo que toma mais calmante. Se você pegar as estatísticas de suicídio, aí, principalmente entre adolescentes, é uma crescente. Temos um mês, inclusive, o mês de janeiro, janeiro branco, um mês exclusivo para falar de saúde mental, quer dizer, porque existe realmente essa necessidade. Então, a pandemia ela acabou sendo um gatilho, na verdade, né? Que trouxe à tona muita coisa que estava embaixo do tapete. Isso é uma fala do senhor. Por que o senhor acredita, pela sua experiência, que a nossa sociedade enfrenta esse problema com tanta severidade? Ou seja, existe um aspecto cultural aí que tem provocado todo esse problema
Na saúde mental da população? Ah, perfeito. Saúde mental, ela é estilo de vida. Saúde mental, ela é o resultado de como vivemos o nosso dia a dia. Eu costumo dizer que não existe saúde física e saúde mental. Existe a saúde. Tanto é que hoje a saúde mental, ela é física. Nós sabemos hoje onde está no cérebro o controle das emoções, o controle dos pensamentos. Então, na verdade, por muito tempo a saúde mental foi relegada, foi esquecida, a cardiologia cresceu muito, né? Vamos fazer atividade física para o coração, a endocrinologia com seu diabetes e a sua obesidade. Então, essas especialidades clínicas cresceram muito, as pessoas reconhecem a importância de se cuidarem, de se prevenirem para esses distúrbios. E a saúde mental, ela foi ficando meio que ligada à espiritualidade, a uma coisa do zen. E nos últimos 10, 15 anos, a neurociência tem trazido a saúde mental para dentro do contexto da saúde física. São neurônios, são moléculas, são reações físico-químicas que acontecem lá dentro do cérebro que determinam muita coisa da gente. Então, o que eu quero dizer com isso? Saúde mental é seu estilo de vida. Por que estávamos tão doentes e estamos muito doentes? A resposta está no estilo de vida. Para você ter uma ideia, 54% da nossa população está com sobrepeso. A obesidade tem uma íntima relação com depressão e ansiedade. As pessoas estão dormindo mal. Um estudo recente em São Paulo mostrou que 75% dos paulistanos têm pelo menos 2 queixas relacionadas ao sono. Insônia aumenta em 4 vezes a chance de depressão. O açúcar, o carboidrato, o fast food, o sedentarismo, tudo isso aumenta em muito as chances de depressão e ansiedade. Então eu não tenho dúvida que essa epidemia, essa pandemia de distúrbios emocionais está intimamente relacionado ao estilo de vida da nossa sociedade contemporânea. Estamos vivendo muito mal. E isso está repercutindo nos consultórios psiquiátricos. Tá certo, o Jornal da Rede Alesp agradece aí o doutor Pablo Vinícius, que é psiquiatra, neurocientista, falando aí sobre saúde mental pós-pandemia. Muito obrigado pelos seus esclarecimentos, doutor, aqui na Rede Alesp. Eu que agradeço o convite. Um grande abraço a todos e um bom dia. Obrigada, até a próxima, doutor.